Salve, salve você inscrito no canal Profeus e você que acabou de chegar. Hoje finalizamos os nossos vídeos sobre revestimentos, onde falaremos sobre execução dos revestimentos cerâmicos, também encerrando a série de vídeos sobre esse tipo de revestimento. É um grande assunto, um conteúdo que eu acho muito interessante de abordar. Fico muito feliz em trazer esse assunto aqui para o canal. E é isso. Vamos começar nossa aula? Pois bem, pessoal, como já introduzido na abertura do vídeo, hoje falaremos sobre a execução dos revestimentos cerâmicos, finalizando aí nossa série de vídeos sobre revestimentos. É um assunto que eu acho muito interessante, então vamos lá. Vamos começar nossa aula. Nisso, em aulas anteriores, falamos sobre as etapas de elaboração de um projeto em revestimento cerâmico. E são essas as etapas. Já discutimos o item 1 na aula anterior e hoje vamos levar um tempinho aí discutindo o item 2, 3 e 4. Falando do item 2, que trata das espessuras das camadas ou espessura das etapas que compõem o sistema de revestimento cerâmico, eu tenho ali o emboço. Já sabemos, e é bem verdade, que o revestimento cerâmico tem a sua camada final e antes da cerâmica propriamente dita, eu teria a aplicação do chapisco, aplicação do emboço, não tem o reboco e tem a aplicação da argamassa de fixação, argamassa colante e o componente cerâmico e rejunte. Nisso daqui, qual seria a camada que eu preciso especificar ali qual seria a espessura da camada de emboço, né? Que é a camada que antecederia o revestimento cerâmico. A espessura aqui é a mesma que utilizamos nos revestimentos em argamassa. Se for um revestimento interno, de 20 a 30 milímetros, se for externo, de 20 a 30 milímetros, e se for interno, de 5 a 20 milímetros. As espessuras recomendadas. Se for de teto, que seja ali de um diâmetro próximo a 20 milímetros ou inferior a 20 milímetros. Então, são as mesmas espessuras que utilizamos nas argamassas. No que cabe aqui, a camada de emboço. Pois bem, qual seria agora, ou qual seria as espessuras utilizadas nos rejuntes? Ou seja, entre os componentes cerâmicos, eu tenho que ter juntas de assentamento chamadas vulgarmente ali de rejunte, que rejunte na verdade é um material utilizado para o preenchimento dessas juntas, mas elas se chamam ali tecnicamente como juntas de assentamento. Qual a espessura que eu tenho que ter para essas juntas? Com exceção do porcelanato retificado, onde até alguns fabricantes de porcelanato citam que não há necessidade de juntas, e já comentei na aula passada que existe sim necessidade, que seja ao menos 1 milímetro. Utilizamos na maioria das vezes, na maioria das aplicações, essa tabelinha aqui, né, que apresenta ali a junta recomendada ou a junta mínima recomendada em função do tamanho de cada peça aplicada. Ou seja, se eu tenho uma peça aqui de 5 por 5 centímetros, a junta mínima que eu vou ter seria ali de 3 milímetros e assim vai, tá? Essa aqui é uma indicação para juntas de assentamento para o revestimento aplicado internamente. Quando o revestimento for aplicado externamente, em fachadas, essas juntas, com exceção do porcelanato mais uma vez, elas têm que ter ali uma espessura, uma abertura maior ou igual a 5 milímetros. Uma outra forma de você calcular também, que torna um pouco mais simples essa análise, seria que a junta ela tem que ser, no mínimo, maior que 2% do maior lado da peça. E ainda não citei, mas aqui nessas ilustrações nós temos espaçadores, que são os componentes, os utensílios, as ferramentas auxiliares que você precisa utilizar aqui no assentamento cerâmico para garantir que você vai ter aí a junta de assentamento respeitando o mínimo recomendado pelas normas técnicas, tá bom? Então, beleza, tratei das espessuras das juntas, mas
Enfim, qual seria a importância de utilizar ou de se utilizar uma junta de assentamento? Então, trouxe aqui alguns benefícios, algumas características de por que utilizar as juntas de assentamento. Compensar as variações de bitolas, ou seja, os tamanhos diferenciados entre os componentes cerâmicos, facilitar o alinhamento, questão estética, mais uma vez, o revestimento sempre vinculado muito à estética, acomodar as movimentações. Isso daqui é muito relevante, tá, gente? Porque até na fachada a espessura mínima é de 5 milímetros. Por quê? Eu tenho mais uma amplitude térmica maior, eu tenho uma maior efeito de dilatação e retração, eu tenho uma maior movimentação térmica. Consequentemente, eu preciso ali de um espaço para que esse componente cerâmico consiga se dilatar, se retrair e aí evitar até talvez um desplacamento em função da falta de junta. Então, as movimentações naturais, elas precisam acontecer. Então, as juntas de assentamento possibilitam, dão espaço para que essas movimentações aconteçam, tá? Então, é muito importante você utilizar ali as juntas de assentamento com o mínimo recomendado por norma, tá bom? E aí também facilitar o rejuntamento e a troca de peças, ou seja, eu tive algum componente cerâmico que quebrou, teve fissuração, tem algum dano, eu consigo facilmente retirar, porque eu tenho ali as juntas para me auxiliar nesse processo. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Falamos ali das especificações das espessuras, vamos para a parte que cabe a especificação dos detalhes construtivos e geometria dos painéis. Isso tudo tem que estar no seu projeto de revestimento. Enfatizar isso aí para que você não esqueça. Nisso daí, trago o que também tem que estar detalhado no seu projeto. E o que seria? Juntas estruturais e de movimentação. Juntas de movimentação já mostrei na aula de revestimento argamassado, vou retomar hoje. Isso tem que estar escrito, tem que estar dimensionado e prescrito no seu projeto. Peitoris, ou seja, o detalhamento dos peitoris, até trouxe essa ilustração aqui, até para a gente refletir, será que esse peitoril aqui está feito de maneira adequada? Né? E trago aqui que ele tem que estar engastado ali 25 milímetros de um lado e 25 milímetros do outro do seu vão de abertura, né? Então, isso também tem que estar detalhado no seu projeto. Arremates do topo do prédio, ou seja, arremates na sua platibanda, cantoneiras metálicas tem que estar definido em projeto e arremates dos pontos de água e caixas elétricas. Tudo isso tem que estar escrito, prescrito e determinado em seu projeto, tá bom? Então vamos lá, vamos para a parte de execução, que é a parte principal da nossa aula de hoje. E nisso, começamos logo definindo qual seria a referência normativa para isso. Se você for executar o seu revestimento internamente, né? Então está aqui, a norma de referência é a 13753, e nisso daqui revestimentos de internos ou externos com placas cerâmicas, e esse daqui seria revestimentos cerâmicos de fachadas e paredes externas, com utilização de argamassa colante. A norma aqui seria 13755. Aqui é fachada e paredes externas, e aqui execução de piso interno e externo. Piso, fachadas e paredes externas. Então, tranquilo. Seguindo essa referência, as etapas que vamos seguir aqui na execução serão essas: verificação e preparo, relacionado ao emboço, aplicação da camada de fixação, assentamento do componente cerâmico, execução do rejuntamento e limpeza e execução da junta de trabalho. Sem mais delongas, vamos lá, né? Na fase aqui de verificação e preparo, primeira coisa que você tem que observar é a questão da limpeza. E aí eu pergunto, na execução do seu revestimento em argamassa ou das camadas de chapisco e emboço, nós já falamos de limpeza. E lá, quando nos referíamos à limpeza, era a limpeza da estrutura ou do vedo. Aqui não, gente. Aqui você já
tem que entender que o emboço já está executado. Então, quando eu me referir à limpeza, é limpeza do emboço, tá bom? E não confunda com a limpeza da estrutura. E aí você faz a limpeza desse emboço através de escovação, lavagem, para tirar o pó que possa ter, resto de argamassa, tá bom? Isso é muito importante para não prejudicar a aderência que eu preciso ter na minha argamassa colante. Muita atenção, tá bom? Observar também no seu emboço se eu tenho presença de água, ascensão capilar. Isso aqui acontece muito quando eu não impermeabilizo a minha argamassa de emboço ou não impermeabilizo a minha fundação. E aí a fundação, tendo contato com a lâmina d'água, essa água vai ter uma seção capilar e aí ela se apresenta no meu revestimento. E se for uma parede de fachada, se eu não impermeabilizo no meu emboço, o contato constante com a água pode trazer a água por capilaridade para o ambiente interno, numa possível infiltração e causando danos ao meu revestimento. E aí, para você cuidar disso aqui, ó, impermeabilização, tanto de fundação como da argamassa que tenha contato com a água, principalmente as fachadas e paredes externas, tá certo? Observar isso daqui. Se tiver presença de água, tira seu emboço, impermeabiliza, trata, não executa o revestimento cerâmico com a presença de água. Tudo bem. Próxima verificação seria planeza e prumo. Planeza. Vou verificar a planeza do meu emboço com a régua metálica de 2,5 metros. A cada 1,5 metro vou fazer essa verificação. E os desvios que eu devo ter nessa superfície, os desvios devem ter no máximo 3 milímetros. Muito importante isso aqui. E aí você tem que mapear isso, né? Porque acontecendo isso, você vai ter que observar se isso daqui foi numa área de 1 metro quadrado, você está com desvios localizados naquela área. Faz só o reparo daquela área. Se eu tiver desvios maiores que 3 milímetros localizados em todo o seu emboço, é tirar o emboço e fazer de novo. Né? Você não vai executar a cerâmica com uma planeza deficiente. Né? Isso tem que ser observado. Falando da planeza, vamos para o prumo. Verificar o prumo do meu emboço através dessa formuleta aqui. O desvio, né, que eu tenho que ter, ele tem que ser menor do que o comprimento da parede dividido por 900. Essa é a sua conta. Então, você vai colocar o fio de prumo, fazer essa continha e verificar se eu tenho prumo na minha parede. Novamente, eu não tenho ali um prumo adequado, isso num grande comprimento linear da minha parede, tiro o emboço, executo novamente. Então, gente, é tudo amarrado. Tudo tem que estar bem executado para que o sistema, enfim, final, tenha a sua qualidade e o seu controle, tá bom? Vamos lá. O que eu preciso ainda verificar? Aderência e dureza do emboço. Aderência do emboço é um teste muito simples, eu pegar um martelo e dando pequenas pancadas no meu emboço e sentir na audição ali o som que essas batidas, a qualidade desse som que as batidas irão promover. Vai ser um som oco, né, um som cavo. Se tiver isso daí, significa que existem vazios, que o meu emboço está com vazios ali. Então, se eu tiver isso com frequência, eu vou ter que mapear aquilo dali, fazer os reparos, tirar o emboço e refazer naqueles locais. O que é interessante? Dureza também é um teste muito simples. Pego um prego e raspo o meu emboço e observo. Se a argamassa ela se esfarelar, com muita facilidade eu conseguir fazer esse risco com prego, eu tenho que tomar cuidado com a minha dureza, consequentemente a qualidade desse emboço executado. Eu não posso ter uma dureza muito baixa, que também está implicando ali uma má qualidade dos materiais utilizados no seu emboço. Próxima verificação é um testezinho de textura e absorção. Textura não é nem teste, é recomendação. Qual a textura que o emboço deve apresentar? Diferente do sistema de argamassa,
onde eu tenho que ter uma textura lisa no final, geralmente com um reboco como camada final. Aqui no revestimento cerâmico, a textura do emboço deve ser mais ou menos áspera, não deve ser lisa, porque tem que promover ali uma aderência com a camada de fixação argamassa colante que será aplicada. Com relação à absorção, pega uma garrafinha de água, derrama no seu emboço e verifica como vai ser o transporte desse fluido no emboço. Se essa água escoar, não tiver absorção nenhuma, né, isso daí tem que ser observado. Zero absorção no emboço é preocupante, mas não tanto, né? Preocupante vai ser o oposto. O preocupante vai ser se você colocando água no seu emboço, derramando essa água no seu emboço e a absorção for excessiva, né? Então vou retificar o que eu falei. A maior preocupação é aqui quando eu aplico derramando essa água no meu emboço e eu tiver uma grande absorção. Se eu tiver uma grande absorção, significa que na hora que eu aplicar minha camada de fixação, minha argamassa colante, ela tem que ter capacidade de retenção de água? Tem. Mas se eu tiver um emboço absorvendo muita água, não vou deixar ou não vou permitir que a água de hidratação da argamassa colante faça o seu trabalho e eu vou ter aquele famoso efeito cuscuz do emboço. Então o emboço ali ele não deve ter uma absorção muito elevada. E você verifica isso derramando uma garrafinha de água ali e verificando como está essa absorção, tá bom? Então, para finalizar aqui as verificações iniciais de execução, você tem que respeitar ali o tempo de cura. Deixei a foto do emboço, né, porque seria o tempo mínimo de cura do emboço. E vamos lá, já temos algumas tabelinhas com relação ao tempo do revestimento em argamassa e sua execução. Vamos ter aqui também para o revestimento cerâmico. Se eu for utilizar o meu revestimento cerâmico, aplicar o meu revestimento cerâmico em estrutura de concreto, espero 28 dias, tá? Estrutura de concreto e alvenarias armadas estruturais. Se for outras alvenarias, espero 14 dias. E como é que funciona isso? Vou fazer ali o revestimento no pilar de concreto. Espero 28 dias. E aí, o que eu faço? Aplico o meu chapisco. Depois de 3 dias do meu chapisco, aplico o meu emboço. Após aplicado o emboço, após 14 dias, eu posso assentar a minha cerâmica. Depois de assentada a cerâmica, após 3 dias, eu posso utilizar a argamassa de assentamento. Eu vou fazer ali, 3 dias após o assentamento, eu vou fazer o rejuntamento. Observação, muito importante esses prazos, tá? Não adianta você fez sua concretagem, executou um pilar, com 14 dias eu vou lá e aplico o meu chapisco e começo o meu revestimento. E se aquela estrutura que você acabou de executar, ela não atingiu o FCK estimado, não obtiver a resistência necessária, você vai ter ali que desfazer o seu revestimento, fazer uma análise de esclerometria, extração de testemunhos, e aí, né? Você teve perdas, né? Teve perdas por já ter executado fora do prazo, e aí isso pode gerar um custo à sua obra. Muita atenção aos prazos estabelecidos. Pois tudo bem. Após essas verificações iniciais, eu vou fazer as marcações. E o instrumento utilizado aí é o fio de nylon. O mesmo fio que a gente verifica aí o prumo da alvenaria, eu vou utilizar e marcar a 1,5 m fio de nylon na minha parede para verificar o meu prumo. Isso é muito importante, tá, gente? Da mesma forma que as taliscas são importantes como referência no revestimento argamassado, o fio de nylon aqui vai ser para o revestimento cerâmico. Após as marcações, começo ali a preparar minha argamassa, né? E aí a gente faz uma masseira, né? Ali de 60 centímetros geralmente, e aí misturo conforme a recomendação do fabricante, deixando um tempo ali de 15 minutos. Geralmente 15 minutos, mas observe a recomendação do seu fabricante, tá bom? E aí, espero o tempo recomendado, deixo essa argamassa pronta para a sua aplicação. E aí vem um slide aqui que a gente vai demorar um pouquinho discutindo o que tem nele.
Como devemos aplicar essa argamassa colante? Primeira coisa, o instrumento aqui utilizado é uma desempenadeira dentada, lisa e dentada, mas a gente chama de desempenadeira dentada. Um lado ela é lisa e o outro é dentado. Como é que funciona essa aplicação? Eu aplico com o lado liso, ou seja, com o lado que é liso da desempenadeira eu aplico, viro a minha desempenadeira e passo o lado dentado para fazer os pequenos cordões, os cordões da argamassa colante que auxiliarão na fixação do componente cerâmico. Mas vamos lá. Qual é a forma ideal de você espalhar sua argamassa colante? Espalhei com o lado liso, apliquei agora o lado dentado, mas e qual é o formato? Qual é o sentido que eu vou dar à aplicação da minha argamassa colante? Tem gente tem operário, até a gente que não tem muita instrução vai aplicar argamassa colante e acha que ali é uma textura, começa a fazer um design diferente, quer fazer uma coisa estilizada, mas a recomendação é: faça a aplicação da argamassa colante com os cordões em paralelo, tal qual essa figurinha que está aqui. Os cordões estarão em paralelos e o componente cerâmico vai ser assentado no sentido transversal aos cordões. Ou seja, cordões paralelos num único sentido e o componente cerâmico vai ser assentado no sentido transversal. Então esse desenho aqui que o pessoal acha que é bacana de se fazer não auxilia em nada a aderência. Ainda posso gerar mais vazios nas junções ou em alguns momentos nesse meu pequeno design aqui, E é interessante que os cordões estejam em paralelo e a cerâmica seja assentada na transversal para romper esse paralelismo e gerar uma mistura homogênea que vai servir como fixação e totalmente distribuída ali a sua argamassa no seu componente cerâmico. Você fazendo designs nesse sentido, você não garante que você vai quebrar esse paralelismo, quebrar essa tensão superficial e espalhar a argamassa corretamente, tá? Primeira recomendação: espessura aqui dos cordões de 2 a 5 milímetros, que você garante como? Você garante essa espessura com a inclinação da tua desempenadeira metálica a 60 graus. Ou seja, não vou deitar minha desempenadeira demais, nem vou colocar ela ali no sentido perpendicular, próximo a 90 graus. É 60 graus. Ou seja, um pouco nem tão cá, nem tão lá, Mas você vai ali com o sentimento observando esse ângulo formado, Você não vai andar ali com o transferidor para fazer essa medida, mas é uma referência mental que você vai adotando. Com isso, você garante uma espessura ali de 2 a 5 milímetros, tá? E aí, essa figurinha aqui, ela está aqui para a gente discutir o quanto eu vou espalhar minha argamassa colante no painel. E a área máxima recomendada é de 1 metro quadrado. Você não vai espalhar argamassa na parede toda. A gente tem que lembrar que existe o tempo em aberto, e aí pode ser que quando eu chego no final da minha parede, ela já esteja adquirindo alguma rigidez. Então a área máxima é 1 metro quadrado. Tudo bem, já falei aqui do lado da aplicação do lado liso e depois do dentado. Essa figurinha aqui, o operário aqui está aplicando argamassa também no componente cerâmico. Atenção isso aqui, a norma, a 13753, ela recomenda que eu só devo aplicar argamassa no componente cerâmico se esse tiver uma área superior a 900 centímetros quadrados. Fora isso, não devo, tá bom? E aqui, mais uma vez, como deve ser o cordão, eles devem estar deposto de maneira paralela e a cerâmica vai ser assentada no sentido ortogonal, tá bom? Então, essas são as considerações quanto à aplicação da argamassa colante. O próximo slide já vem no que cabe ali ao componente cerâmico. E aí vem o assentamento em si. Primeira consideração, está aqui nessa ilustração, assentar de cima para baixo.
são duas formas que eu tenho de cima para baixo, da visão do operário para baixo, como uma primeira etapa, e depois do teto até essa linha de visão. Essa é uma das formas. A segunda é do teto, ou da parte superior, até o piso, né, de maneira uniforme. Por que se aplica de cima para baixo? Porque quando eu chegar aqui no piso, eu precisar ali ter trincha, né, eu tenho que obedecer a minha paginação, tiver que cortar a cerâmica, eu ainda vou ter ali disponível o meu rodapé para não deixar um acabamento esteticamente inconsistente, né? Não ficar uma coisa bem apresentada esteticamente. Então, por isso que eu assento o componente inteiro em cima, desço, se eu tiver um trinche vai ficar ali embaixo, que há a possibilidade ainda de ser ocultado pelo rodapé, tá bom? Arrastar 2 centímetros até a posição final. Por que eu coloquei essa consideração aqui? Lembra que no slide anterior aqui, eu citei que os cordões, né, a argamassa seria aplicada no sentido paralelo, os cordões estariam paralelos. Quando eu vier aplicar o meu componente cerâmico, é interessante que eu não coloque a minha peça cerâmica exatamente na posição final. Eu coloque 2 centímetros antes da posição que eu quero que ela fique. Ou seja, qual é a minha ideia? Eu pego o componente cerâmico, arrasto 2 centímetros para o local que ele vai ficar. E aí eu tenho que evitar o famoso só bater, o que é muito comum também. É muito comum o operário ele coloca o componente cerâmico já no local, dá uma batidinha, tá resolvido. Quando ainda se diz não tão mal. Às vezes ele só coloca o componente cerâmico, não dá batidinha com martelo de borracha e se dá por satisfeito. O correto seria arrastar 2 centímetros a posição para romper a tensão superficial dos cordões e, após isso, bater com um martelo de borracha. Então essa figurinha aqui já não está legal, né? Ou seja, não está no sentido transversal aos cordões, está no mesmo sentido dos cordões e ele já está assentando na posição final e não está arrastando 2 centímetros para a posição que eu quero, tá bom? Muito importante essa observação para melhorar a sua aderência. E não molhar as peças, né? Os componentes cerâmicos eles não devem ser molhados. Você não precisa molhar o seu componente cerâmico. A água ali ela pode até estar gerando uma tensão superficial da água que pode até atrapalhar a sua aderência com a argamassa colante e também alterar, quem sabe, dependendo da mistura, a sua relação água-cimento. Muito importante esse comentário. Não precisa molhar o seu componente cerâmico. Já vi camarada aplicando ali um componente cerâmico, o baldinho e as peças todas dentro da água. Isso não é correto, isso não é adequado, tá bom? E antes de falar aqui sobre o rejuntamento, que é a próxima etapa, voltar um pouquinho aqui, e agora, poxa, eu não preciso molhar, eu não molho meu componente cerâmico, mas eu preciso molhar o substrato que eu vou aplicar só se o clima for um clima realmente quente, né? Eu tiver um gradiente térmico elevado ali, né? Tiver um clima realmente onde a evaporação é muito intensa, então só nessas condições você molha o teu substrato. Fora isso, não há necessidade, tá bom? Então é importante, só voltando um pouquinho aqui, lembra do nosso teste de absorção, né? Então, sim, eu molho o meu emboço quando eu tenho uma absorção muito elevada e já está executado, eu não tenho condição de refazer o meu emboço, e também se o clima promover uma grande evaporação de uma água que eu possa fazer um teste e verificar isso, tá bom? Se a evaporação for muito intensa, vai ali acabar evaporando muito da água de hidratação da tua argamassa colante, tá bom? Então vamos lá, assentei o meu componente, agora eu venho o rejuntamento, e aí eu utilizo uma espátula de borracha, né, ou desempenadeira de borracha. Estou dando risada aqui porque muito se usa da famosa sandália de borracha, né?
que aí o fabricante eu não posso citar, mas se eu uso aqui um recorte dessa sandália e aplico, mas não existe uma ferramenta para isso, a desempenadeira de borracha, ou espátula de borracha utilizada no rejuntamento, né? E aí faço a limpeza depois com escova, vassoura, etc. E aí, ao invés de meter água, né, ou aplicar água aí no teu revestimento, né, para fazer a lavagem, prefira produtos industrializados para melhorar essa limpeza, né? E também a água, de repente, da forma que você aplica, pode gerar danos ao seu rejunte. Bom, e aí finalizamos com a execução da junta de movimentação, tal qual lá em revestimento argamassado, os critérios são os mesmos, né? Ali a junta vertical a cada 6 metros, encontra alvenaria e estrutura, encontro 2 tipos de revestimentos, peitoris e topos de janela, acompanhando as juntas de trabalho ou estruturais. Isso seria as juntas horizontais, o critério dessas juntas horizontais. E aqui o critério dessas juntas verticais. Isso daqui define todas as juntas que eu possa ter? Não. Depende do seu detalhamento de projeto. E aí você pode sim alocar juntas de movimentação em outros locais, a depender da necessidade. Mas isso tem que estar prescrito no seu projeto de revestimento, tá bom? No projeto executivo de revestimento. E aí a junta de movimentação, corto ali um exemplo, né? Uma junta horizontal entre 2 pavimentos, corto 50% do meu emboço, né? Aplico ali o material mastique, como a gente fala, na maioria das vezes, ou tarocel, o material, um elastômero ali, coloco o meu selante e está aplicado. E aqui tem uma figura representando isso, algumas figuras. Corte 50% do emboço, aplico o prime, depois do prime aplico o tarocel, né, coloco a fita, faço a limpeza, coloco a fita, aplico o meu selante, está executada a sua junta de movimentação. Gente, são considerações gerais sobre o revestimento cerâmico. É um vídeo com muitos detalhes, muitas considerações, mas, enfim, não dá para vencer todos os detalhes sobre a execução desse revestimento. Está com dúvida, eu preciso de um detalhamento melhor e maior, volta lá na referência normativa, consulte antes de executar, para que você se aproprie melhor e, principalmente, utilize as referências normativas para você elaborar o seu projeto. O revestimento é um sistema, gente. Ele precisa de projeto. Se eu tenho um projeto estrutural, projeto arquitetônico, projeto das instalações hidrossanitárias, projeto elétrico, também preciso ter projeto para alvenaria, também preciso ter projeto para o sistema de revestimento, seja cerâmico, seja argamassado, reforçando todas essas discussões que eu tenho trazido aí nesse caminho sobre os vídeos sobre os revestimentos. E é isso. Após finalizado ali, executada a junta de movimentação, eu dou por encerrado o nosso conteúdo sobre revestimentos cerâmicos. Eu agradeço mais uma vez a sua visualização. Tá com dúvida? Quer trazer alguma informação a mais, algum comentário? Coloca aí nos comentários do vídeo. Tem um e-mail também do canal, da nossa plataforma. Fica à vontade para contribuir e participar. Muito obrigado mais uma vez. E é isso. Até mais.